Bom dia, meus irmãos. Estivemos com um problema técnico e vamos repetir de novo o capítulo 16 que iniciamos agora há pouco. Enfim, estamos ao vivo e, por gentileza, sempre que houver algum problema, meus irmãos, que algum vídeo ficar pela metade ou que ficar sem o som, enfim, ficar com algum problema, a imagem muito distorcida, enfim, por gentileza nos mande um e-mail, sim, ou nos deixe um recado para nós na página aqui do Justin, um comentário referente a isso, para que nós possamos tomar as devidas providências. Sim, muito obrigado. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da fortuna. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a Deus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Um jovem então aproximou-se dele e disse: Bom mestre, qual o bem que preciso fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamais bom? Somente Deus é bom. Se quiserdes entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Lhe diz ele. Jesus disse: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao próximo como a vós mesmo. O moço lhe respondeu: Guardei todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide e vendei tudo que tendes, e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e segui-me. Este jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora, muito triste, porque possuía muitos bens. E Jesus disse a seus discípulos: Em verdade vos digo, que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. E digo-vos ainda, uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24. São Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 25. Guardar-se da avareza. Então um homem lhe diz, lá do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que vos cabe. Mas Jesus lhe diz: Ó homem, quem me escolheu para vos julgar ou para fazer a divisão dos vossos bens? Depois lhes diz: Tomai cuidado em vos guardardes da avareza, porque seja qual foi a abundância em que viver, vossa vida não depende dos bens que possui. Em seguida expôs-lhes esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras haviam produzido extraordinariamente. E ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: Que farei? Porque não tenho lugar onde possa guardar tudo que tenho para colher? Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde guardarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma:
Alma minha, tens muitos bens em depósito. Por muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Porém, Deus retrucou a esse homem: insensato que tu és. Esta noite mesmo te virão apanhar a tua alma, e para quem serão estas coisas que tu ajuntastes? E é o que acontece para aquele que entesoura para si e não é rico aos olhos de Deus. São Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Jesus em casa de Zaqueu é a continuação, meus irmãos, deste tão grandioso capítulo 16. Continuaremos então, hoje à tarde, Jesus em casa de Zaqueu. Obrigado, Senhor, por neste momento nós termos tido a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, por esta ferramenta, Senhor, como eu já disse outrora, tão grandiosa, que é esse veículo de comunicação, que é a internet. Te agradecemos, Senhor, que todos que estão envolvidos nesse segmento possam cada vez mais utilizar com sabedoria e com alegria, Senhor, transmitindo a verdade através desse veículo de comunicação. Muito obrigado, desde já te agradecemos, Senhor, e que assim seja. Vamos agora, meus irmãos, rapidinho, nós temos os avisos aqui para dar, né? Sociedade Espírita Mansão da Luz, aqui de Alvorada, Rio Grande do Sul. Fica na rua Felipe Camarão 638, na parada 57. Lá são, meus irmãos, ministradas palestras públicas doutrinárias, nas quartas-feiras às 15 horas e aos sábados às 19 horas. Tendo início, 1 hora antes, trabalhos de atendimento fraterno e orientação espiritual. Nas quartas-feiras, esse horário anterior ao da palestra, que é às 15 horas, é às 14 horas, meus irmãos. E aos sábados, o horário anterior às 19 horas é às 18 horas, o atendimento fraterno e orientação espiritual. Tá, meus irmãos? Então, chegando essa hora mais cedo, vocês têm condições de conversar com as pessoas que lá estarão prontamente para atendê-los e conversar com os senhores. Temos os estudos nas segundas-feiras às 19 horas e 50 minutos, às quartas-feiras às 16 horas e aos sábados 20 horas e 15 minutos. Esses são os horários de início de cada trabalho dos estudos nesses dias que foi citado. A evangelização para crianças, meus irmãos, é aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. Portanto, quem tiver sua criancinha, seu filho pequeno, com a idade já bem tenra ainda, mas já em condições de assimilando alguma coisa, assim, né? É interessante a participação da evangelização para crianças aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, meus irmãos. Portanto, procure não se atrasar, não chegar em tarde lá, né? Evangelização para os jovens aos sábados, das 17 horas até as 18 horas. Meus irmãos, jovens também, muitos, às vezes precisam conversar, ter uma conversa que muitas vezes com os pais, muitas vezes não conseguem, enfim, de ordem espiritual, né? E é um aprendizado, onde a gente procura, os evangelizadores procuram transmitir, além das suas experiências, regado com muito evangelho e a palavra de Jesus e o amor de Jesus, né, meus irmãos? A caridade, enfim, essa transmissão muito boa, muito tranquila, né? Temos como um evangelizador que está orientando também outros 2 evangelizadores que estão se formando lá, o seu Hélio, né, o presidente da casa, da sociedade. Ele está a preparar 2 evangelizadores, então fica assim um aprendizado bem rico, muita troca de experiências, né? Temos agora também um evento que irá ocorrer, no caso, um X beneficente, no dia 8/7, a partir das 19 horas até as 23 horas, há o custo de R$ 5 o X.
Os irmãos que tiverem interesse em colaborar, é em prol da ampliação das dependências da Sociedade Espírita Mansão da Luz. Tá, meus irmãos? É um X beneficente. Temos também a programação da Rádio Salomé, que vai ao ar às sextas-feiras, a partir das 18 horas até as 20 horas. 87.9 FM. Ah, meus irmãos. Disponibilização da casa para receber doações e colaborações diversas. Temos as irmãs benfeitoras que lá arrecadam as roupas, o pessoal que leva roupas, calçados, elas confeccionam, costuram, arrumam algum rasgadinho, alguma coisa, costuram, botam um botão e lavam essas roupas, meus irmãos, e deixam em condições ótimas para que sejam doadas então para os irmãos que têm necessidade, né, meus irmãos? Você que tem aquela roupa que muitas vezes usou uma, duas vezes, muitas vezes já não serve mais, enfim, quiser doar, a Sociedade Espírita Mansão da Luz está prontamente receptiva para receber esse tipo de doação. Temos o site da Mansão da Luz, www.mansãodaluzalvorada.com.br. Este site já está há bastante tempo no ar, né, já na internet. Na palavra Mansão da Luz não vai acento no A, tá, meus irmãos? Temos o e-mail da TV Mansão da Luz também. Agora, os irmãos que quiserem entrar em contato conosco, deixar a sua opinião, quiserem deixar sua sugestão, enfim, né, será muito bem recebido através do e-mail tv.mansão.da.luz.alvorada.rs@gmail.com. Repetindo, tv.mansão.da.luz.alvorada.rs@gmail.com. Tá, meus irmãos? É um pouco complicado, mas depois que o pessoal costuma aí do ponto, né? Ponto é que não falta. Muito bem, meus irmãos. Queremos então agradecer a paciência de terem nos acompanhado, né, ao vivo. E este vídeo vai ficar ainda aqui por alguns dias. Os irmãos que quiserem prestigiar, né, não estando mais aqui este vídeo, ele vai estar disponível no YouTube também. A partir de hoje ele vai para o YouTube. Ok, meus irmãos? Um bom dia e à noite, hoje ainda nos veremos novamente. Ok.